Bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. A carta que veio como conselho para o dia hoje é a carta do Eremita. E o Eremita é uma carta conhecida, né? É uma carta que deixa muito claro a prudência, o silêncio. É um dia onde todo cuidado com a língua é pouco. O Eremita, ele fala do silêncio absoluto, quando você não tem que dizer nada, não tem que dar opinião de nada, não tem que questionar nada. O Eremita, ele simplesmente se isola na caverna dele, com a lanterninha dele, e estamos lá. Ele traz uma bagagem de conhecimento muito grande, que tornou ele uma pessoa extremamente solitária. Então, assim, a história do Eremita é muito interessante. Quem estuda tarô sabe que o Eremita, ele tem uma solitude e uma consciência de que é ele a natureza, é ele Deus. Ele não confia no ser humano. Ele aprendeu a não confiar pelas decepções da vida. Então, por isso que muitas vezes as pessoas olham o Eremita como uma carta de amargura, e não é. O Eremita, ele teve uma consciência do que ele pode fazer e quem ele pode confiar e quem ele não deve confiar. E ele aprendeu que o ser humano, por mais maravilhoso que seja, ele tem pontos que ele prefere se isolar. Ele não quer correr riscos, sabe? Ele não consegue conviver com o outro lado negativo do ser humano. Todo mundo tem um positivo e tem um negativo. Então, esses defeitos fez com que ele se isolasse e aceitasse a solidão. É tanto que a solidão do Eremita é uma solidão voluntária. Ele gosta da solidão. Então, o Eremita, ele traz o conselho da necessidade de gostar de estar quieto no seu canto, de fazer as coisas pela sua individualidade, pela sua cabeça, pela sua consciência. Se você acha que deve fazer aquilo ali, vá lá e faça. Não se deixe influenciar por nada nem por ninguém externo. O Eremita, ele é uma carta totalmente voltada ao interno, ao interior. Aquilo que você tem um entendimento entre você e sua consciência. Ele só lida com a consciência dele, mais nada, né? Com a consciência dele ligada ao universo, a Deus, e estamos conversando. Então, é uma carta realmente que diz que refletir sobre alguns atos, observar em silêncio, fazer as coisas de forma... Essa carta é uma carta muito lenta, ele é muito observador, muito lento. Então, praticamente hoje não é dia de muita ação, de muito movimento. E se fizer, é um movimento totalmente individual. É algo que depende só de você, que só você pode fazer, que só você pode ajudar, que é dentro da sua consciência, né? Então, é uma carta que fala realmente do silêncio, do isolamento e da necessidade de observar com a sua lanterna os prós e os contras. Geralmente, quando o dia está muito movido pelo Eremita, é um dia muito... a sensação do dia parado, da energia parada. Mas ela não está parada, é só a sensação. Ela está em movimento. Mas dentro da consciência dele, ele está observando tudo. Ele está sabendo tudo. Ele é extremamente inteligente. Mas a inteligência do Eremita não é uma inteligência intelectual porque ele estudou. É uma inteligência de vivência. Por isso que eu me identifico muito com o Eremita, né? Demais, porque o Eremita, ele é um bom aluno. Ele foi aprendendo e foi se afastando. Ele foi aprendendo e foi conduzindo a vida dele para o outro lado. Ele não fica persistindo, ele não persistiu nos erros. Por isso que ele foi até chegar na caverna, né? Até se isolar. E ele tem, sim, uma solidão muito profunda. É uma carta que fala, realmente, para quem não gosta de solidão, é uma carta extremamente solitária. Por isso que tem pessoas que têm pânico dessa carta. Mas eu acho a solidão do Eremita, a solidão voluntária, é uma necessidade da alma de se encontrar consigo mesmo. Então, se você está com indecisão, tem que pensar, se isole, fale com a sua consciência, que você vai ter uma resposta muito mais positiva do que se você fosse ter uma resposta de um amigo, entendeu? O Eremita também, ele tem aquela coisa de você procurar o oráculo. O oráculo, ele é o que? A sua consciência falando com você. É o universo falando com você. Então, se você tem que tomar uma decisão muito forte, então procure um oraculista, procure uma pessoa que possa jogar para você, procure alguém que é neutro para lhe orientar, que nesse caso seria a representação de uma força do universo com você, com a sua consciência, e não pessoas que estão envolvidas emocionalmente com você. O Eremita, ele não se envolve emocionalmente com nada e nem deixa ninguém se envolver emocionalmente com as atitudes
dele ou as escolhas dele, porque ele aprendeu a agir pela própria cabeça, juntamente com a consciência dele e com a espiritualidade, com o conhecimento adquirido, né? Então, se tiver que pedir ajuda a alguém, peça alguém neutro. Vai um padre e pede uma orientação, vai um tarô, vai numa cartomancia, mas procure algo que seja neutro, que a pessoa realmente vai lhe dizer o que de fato sua consciência precisa entender. Às vezes alguém diz alguma coisa, o oráculo diz, eu digo isso porque eu jogo direto para isso, para muitas vezes alertar a consciência das pessoas. E elas, é tanto que tem muita gente que me compara com, tu é uma psicóloga para mim, mas a questão não é a psicologia, é a questão realmente do discernimento que o oráculo tem com a pessoa. Ele vai discernindo uma coisa da outra. Às vezes você tá pensando, tá tão na matéria, tá pensando tanto na situação que você não percebe o que tá por trás. E o oráculo, ele mostra o que está por trás. Ele mostra o que está no profundo. É muito bom. Por isso que o eremita, ele traz essa... Por isso eu gosto tanto do eremita. Porque assim, tanto o eremita como a Dama de Ouros, que saiu ontem, são cartas que eu tenho uma afinidade dentro do contexto geral do que ela representa. É tanto que eu adoro quando saem elas, porque eu consigo falar com mais precisão. Por quê? Porque eu me identifico com essa posição. Não é que você tem que se isolar do mundo, ficar dentro da caverna, mas que você tem que observar. Você pode estar no mundo, mas o mundo não está em você. Você não tem que se deixar influenciar por situações que vão mexer com a sua individualidade. Aquilo que de fato você quer e de que fato você é. Entendeu? E o banho seria do eucalipto, não tem a menor dúvida. O eucalipto, ele é um banho extremamente poderoso, porque ele traz discernimento, força, né? Proteção. E ele traz uma força, uma energia muito forte para o equilíbrio da mente. Olhar bem a cabeça com chá de eucalipto é muito bom quando você precisa clarear a mente para tomar as decisões ou para enxergar as coisas, né? Ele também abre a terceira visão. O cheiro dele influencia no equilíbrio dos chakras. Então eu acho que é por isso que eu gosto tanto de eucalipto. Também eu já disse a vocês 1000 vezes, não deixe faltar eucalipto. Tenha eucalipto em casa, a erva seca, a essência, mas é melhor a erva, né? Ou aquele concentrado de eucalipto que é muito forte. Você bota um pouquinho, fica o cheiro no meio do mundo. Que é o aromatizante, né? Muito forte. E muito bom, eu gosto demais. Até banho eu tomo com aquele aromatizante, porque eu boto na água, diluo e tomo banho. Quando eu tô sem o chá. Mas eu gosto, né? Mas é que de cada um. Tem gente que fica com dor de cabeça, que fica agoniado com cheiro. Geralmente são pessoas que têm algum tipo de problema e que o eucalipto, ele desperta algo que ele não consegue entender por que aquele incômodo, né? Talvez a consciência queira falar e a pessoa seja difícil de aceitar certas coisas. Pessoas difíceis, né? Pessoas difíceis de entender o olhar da situação como ela é. Tem gente que é muito umbigo, olha muito pro seu umbigo e não consegue olhar pro total, né? Aí é complicado. Aí tem esse choque de vez em quando por causa disso, porque é um choque da consciência com a realidade dos fatos e não a aceitação daquilo, né? Por isso que o eucalipto, ele abre muita mente para isso. Agora, hoje é dia 18 com 4, 22 com 8, 30. Então dá 3, né? Que é a carta da Imperatriz. Quem tá entrando no ano 3 tá entrando no ano da fertilidade, no ano da prosperidade, no ano de você começar a materializar as coisas começam a acontecer, as coisas começam a fluir, você vai sentir que você pode plantar, jogar suas sementes em terrenos férteis, tipo fazer um investimento, tipo começar a estudar em alguma coisa, fazer uma pós-graduação, começar a plantar algo que quando for no ano seguinte você comece a colher. Então é um ano muito bom para isso. É um ano da autoridade. Ela passa uma autoridade. Você começa a ter domínio da sua própria vontade, daquilo que você quer, daquilo que é importante para você. Então aproveite o ano da Imperatriz, o ano 3, para você colocar as suas colunas mestre, as 3 colunas mestre, para poder você construir realmente aquilo que é importante para você. Só tenha cuidado com o excesso
de arrogância que ela tem ou o excesso de pressa. Ela é muito agoniada, ela quer pra ontem. O lado negativo da Imperatriz, e tem que ter calma, porque ninguém joga uma semente e no outro dia já cresceu e já colheu o fruto, né? Então tem que ter paciência, tem que procurar ter essa paciência para poder realmente fazer a coisa certa. Pois, gente, um abraço, uma excelente quinta-feira, uma semana abençoada, gente. E tô trabalhando agora, gente, também de um domingo pela manhã, porque por enquanto, durante esse mês, eu tô indo pra loja domingo. Então, as pessoas que têm necessidade de falar no final de semana e tudo, quer marcar final de semana, pode marcar. Porque normalmente eu não trabalho dia de domingo. Mas como eu tô indo pra loja de domingo, que eu tô sem funcionária da loja do Gigamol, eu estou indo quase todos, aliás, todos os dias essa semana, provavelmente no decorrer desse mês também. Então eu tô abrindo a agenda para o domingo. Então quem tiver, já é meu trabalho de segunda a sábado, não sei o que, o domingo pela manhã, no decorrer da manhã, até mais ou menos 1h, meio-dia, eu tô abrindo a agenda, ok? Então qualquer coisa fala comigo, gente. Beijo e até amanhã, se Deus quiser.